eleições de Cabo Frio. 109.673 eleitores foram às urnas ontem aqui em Cabo Frio. Houve uma abstenção de 17,28%, dentro da média nacional, talvez exatamente no que aconteceu na média nacional, que girou na casa aí dos 16, 17%, e 22.903 eleitores não foram às urnas ontem em Cabo Frio. A cidade parou nesses últimos dias em função do prenúncio de que poderia haver novamente um imbróglio jurídico eleitoral no processo de Cabo Frio. Ontem, quando os primeiros resultados oficiais do TSE apareceram, e nós mostramos isso aqui por volta das 5h15 da tarde, e a primeira cidade a começar a totalizar os votos foi Curitiba, capital do Paraná, surgiu na mensagem, no pé de página do Divulga, que é um instrumento oficial do Tribunal Superior Eleitoral para anunciar os resultados, a seguinte mensagem: o candidato que aparece com 0 voto pode não ter tido votação, estar indeferido com o recurso ou, após a preparação das urnas, ter sido indeferido, ter renunciado ou ter falecido. Exatamente nessa situação de um registro indeferido com recurso, se encaixou o candidato vitorioso nas urnas aqui em Cabo Frio. Eleito pela vontade popular, com cerca de 57 mil votos, pela projeção que se faz da história dos votos nulos, não é possível ainda determinar a quantidade exata de votos do candidato Alair Correia, mas a tendência pelo comportamento histórico da eleição de Cabo Frio é de que essa votação tenha girado na casa dos 57 mil votos. Alair Correia aparece no TSE com sua votação zerada. O assunto já foi tema de discussões e de pronunciamentos da ministra-presidente do TSE, Carmen Lúcia, que mostrou que esta é uma situação definida pela instância superior na questão da justiça eleitoral no país. Até que os recursos sejam julgados, a situação continuará dessa forma e, nesse momento, como já ficou sabendo o nosso público ontem, ao ouvir as entrevistas dos advogados de Alair Correia e de Jânio Mendes, o recurso está no TRE do Rio de Janeiro, pronto, preparado para subir a Brasília e chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Está conosco aqui nos estúdios, atendendo ao convite do nosso programa, Dr. Carlos Magno de Carvalho, que é tido e havido aqui em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, como especialista na questão do direito eleitoral, pelos êxitos que tem conquistado ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada. Dr. Magno, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, bom dia. Bom dia, só estou um pouco cansado, né, como eu acabei de falar, mas estou aqui à disposição porque eu não posso nunca deixar de atender aí um convite da Litoral para esclarecer as verdades, né, aqui da cidade de Cabo Frio. Qual é a situação, doutor Carlos Magno, desse momento, com a votação conquistada pelo candidato Alair Correia, que conquistou o voto do eleitor, a maioria do eleitorado, e teve votos suficientes nas urnas para ser eleito, mas está aparecendo na totalização dos votos de Cabo Frio com a votação zerada? Quais são os desdobramentos a partir de agora? Quais são as possibilidades que Cabo Frio tem em relação a essa eleição de ontem, doutor Magno? De muita tranquilidade, né? Eu ontem já havia me manifestado aqui na Litoral, no seu programa. Hoje eu vi um jornal aí de Cabo Frio dizendo que a situação não era esperada. De novo eu volto a reafirmar. Vamos falar a verdade, vamos deixar tranquilidade. Cabo Frio não merece viver mais momentos, né, de litígio. Então a tranquilidade, a verdade da situação é a seguinte: era esperado sim, nós sabíamos que enquanto o recurso não fosse julgado no TSE em Brasília, os votos não seriam divulgados. Um fato é ser divulgado, outro fato é ser computado. Os votos de Alair estão computados. Apenas não podem ainda ser divulgados porque falta uma análise final do mérito do seu recurso em Brasília. E tanto é assim que você acaba de ratificar o que eu disse. A própria ministra, presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, disse que vai divulgar, né? A questão é, não divulgar é um fato, computar é outro fato. Como eu disse ontem, os votos deles estão computados no sistema em à parte, o que ocorre com todos os candidatos que ainda não têm decisão definitiva. Os votos de Alair não estão nulos, eles estão apenas sub judice, aguardando a decisão do TSE. E eu trouxe ontem como exemplo, e vou reiterá-lo aqui nesse momento, o caso de Carlinho do Filho em São Pedro. Todos sabem que ele foi vencedor das eleições no domingo e no sábado eu tive que ir para Brasília, passou aí na TV Justiça, com a minha sustentação. E nós vencemos por 7-0 e ele hoje é o prefeito da cidade.
E espero, acho que assim vai acontecer com a Alaí. Assim que o Tribunal Superior Eleitoral julgar o seu recurso, ele será o prefeito da cidade de Cabo Frio. Então, eu volto a repetir, não há voto zerado, nulo. O que há são votos não divulgados, mas já computados no sistema. Entendeu, Cid? Então, essa situação é muito tranquila, nós já sabíamos disso. Até porque, como eu te disse, eu passei várias situações dessas nesses 20 anos de minha vida política. Eleições de 2008, eu tive 3 casos iguais, sendo que 2 aqui de Cabo Frio. Um aqui de Cabo Frio, que foi o caso do Silas Mentos também, que igual o Carlinhos estava eleito sem voto. Os votos estavam computados, apenas não estavam sendo divulgados. Então, essa é a verdade, nada mais do que isso. Os votos de Alaí estão apenas sem divulgação, mas já computados no sistema, esperando que o TSE decida se ele vai ser prefeito ou não. E acho que ele vai ser prefeito, porque, como eu já disse, e acabava de conversar com você aqui antes de entrarmos no ar, a situação dele é muito simples, porque todas as infrações que acusam ele, né, e ele só foi condenado no TR por causa de uma certidão, eu trago decisões do TSE, recentes decisões do TSE desse mês, que são favoráveis a ele. Então, eu acho que, por uma questão até de lógica, de bom senso, nem muito de direito, mas que o direito dele é para lá de bom, mas de lógica e bom senso, o TSE irá manter as decisões que vem mantendo já esse mês com relação ao caso Alaí Correia. Dentro dessa perspectiva, doutor Carlos Magno, qual é o tempo necessário? Eu te fiz essa pergunta ontem, né? Mas na audiência ontem muita gente estava nas ruas ainda vivenciando as questões finais da eleição, né? E faço questão de repetir essa pergunta para que a nossa população tenha acesso também a essa informação. Qual é o tempo previsto para que haja uma definição de que forma vai tramitar a partir de agora esse recurso, de parte a parte, os recursos que ainda estão no Rio de Janeiro, não subiram a Brasília ainda, não é verdade, doutor Magno? Porque a questão, como eu disse ontem, né, não foi só eu que recorri, não. Eu recorri por causa de uma certidão. Mas o grupo adversário também recorreu. Porque apesar deles terem aí colocado, feito críticas à minha pessoa na televisão, não entendi isso. Por que isso contra mim? Eu não sou candidato, sou apenas um profissional do direito. Eles também perderam. E perderam da mesma lavada que eles disseram que eu perdi de 6-0. Mas vamos deixar isso para lá, isso aí não me interessa. Perder ou ganhar faz parte da minha profissão. Quero dizer o seguinte, por isso que demorou. Porque além do meu recurso, com relação à certidão, porque a Alaí só está condenado por certidão, também tive que contrarrazoar os recursos dele, né? Então, esse processo, se você entrar hoje no sistema do TRE, ele já está subindo para Brasília, né? Deve chegar em Brasília até sexta-feira. Será colocado na pauta por uma preferência, porque se trata de registro de candidato majoritário. E nós teremos, então, o julgamento, acho que daqui a uns 10, 15, 20 dias, entendeu, Cid? 15, 20 dias a gente tem. Agora, um detalhe, Cid, que eu quero deixar claro à população. A verdade do que eu estou dizendo é tão firme que o juiz também não pode proclamar o resultado da eleição, né? Então, Cabo Frio tem que entender o seguinte, que enquanto a Alaí não for julgado no TSE, não tem resultado de eleição, né? Os votos dele não estão sendo divulgados, mas como estão sendo computados, o juiz não pode proclamar o resultado da eleição. Dentro de uma normalidade, essa proclamação aconteceria amanhã ou depois? 48 horas é o prazo. Máximo 48 horas. A proclamação sai imediata, no máximo de 48 horas. E o juiz não pode proclamar o resultado da eleição. Certo. Então, a situação hoje é essa, esperando, como o Carlinhos esperou, como o Silas esperou, que o processo seja julgado no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Até para o telespectador que não é, né, especialista na questão do direito entender como é que funciona isso. O recurso sobe, ele é distribuído, existe já uma distribuição ordenada? Foi bom você fazer essa pergunta, porque outro dia, pessoas aí que vivem, o Chicão, meu amigo, tal, ligou, não, porque vai ser distribuído, porque o ministro Marco Aurélio estaria prevendo. Não, existe isso. Cada eleição, uma distribuição. Certo. Então, como é que funciona o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral? Ele diz o seguinte, o primeiro processo distribuído, por exemplo, Cabo Frio, foi distribuído um processo antes desse. Todos os processos seguintes serão distribuídos para aquele ministro. Da majoritária ou da proporcional? Ou da cidade? Da cidade. Da cidade. Então, o que acontece? A primeira distribuição que chegar no TSE hoje, ela fará com prevenção
todos os outros processos. Então, não é mais do Marco Aurélio. Pode até cair por ele de novo. Mas já tem alguns processos de Mas, vereadores. para distribuição. Não, acho que não chegou nada ainda não. Eu cheguei a consultar, tem 5 mas aí também, tá Sidney, eu teria que reafirmar, porque eu acho que seria majoritária. Certo. Tá? Majoritária. Independente da questão proporcional. Não, com certeza. É mais lógico, né? Com certeza. Eu estou... Aqui deu um branco, mas com certeza com a afirmação. As questões proporcionais, elas vão. Certo. A majoritária vai ficar toda na mão do primeiro-ministro. E o sorteio é para sorteio, a distribuição é para sorteio. A partir daí, esse ministro é presidente para todos os assuntos. Chegou o primeiro caso majoritário. Tudo dali vai ser esse ministro. Certo. Aí, na outra eleição, né, na próxima eleição, daqui a 4 anos, novo sistema, nova distribuição. Pode ser que caia no ministro Marco Aurélio por sorteio, mas não pela aprovação. 7 ministros. 7 ministros. São 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que ocupam sempre a presidência e a vice, entre os 3. 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a corregedoria eleitoral, a Corregedoria Superior Eleitoral, né? Um dos ministros do STJ ocupa a corregedoria. E 2 juristas da classe dos advogados que são indicados pelo Supremo. Certo. Chegando, sendo distribuído, esse processo primeiro vai para a questão do Ministério Público Eleitoral. Isso. Tem um parecer da Procuradoria. E vai para o relator. Ele chega, é distribuído ao relator e de imediato vai para a Procuradoria dar parecer. O primeiro momento de análise é a decisão monocrática. Monocrática. A decisão pode ser monocrática, é aquela decisão que o próprio relator, e no caso de Alaí acho que vai ser assim, porque eu faço uma aferição de paradigma em cima de várias decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando a decisão do Tribunal do Rio fere uma decisão do Tribunal Superior, o ministro ele pode dar uma decisão monocrática, porque a súmula do tribunal permite que ele, verificando que a decisão recorrida afronta uma própria decisão do TSE, ele pode decidir monocraticamente. Então, por isso que eu acho que vai ser muito rápido, porque eu acho que o caso de Alaí vai ser decidido, inclusive, monocraticamente. A partir daí, cabe que tipo de recurso? Agravo regimental para o colegiado. Mas aí, geralmente, uma decisão monocrática é muito difícil de ser... Ela acontece, raramente, mas é difícil de ser virada, porque ele está se baseando numa súmula, numa decisão do STF, do TSE. Entendeu? Para efeito, doutor Mário, de uma decisão prática, né? O senhor acaba de afirmar que acredita numa decisão monocrática, que depois pode ser submetida à apreciação do colegiado. Para efeito das questões de diplomação e posse, esse recurso se encerra no TSE ou cabe um recurso de parte a parte para uma instância superior? Cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal, mas muito difícil, é uma via muito técnica, muito apertada, mas a questão fica já decidida ali no TSE para efeitos de diplomação. Mesmo que se recorra ao Supremo, aquela decisão do TSE é que prevalece para efeito do que você quer saber. Se pode contar os votos, se pode divulgar, entendeu? Esse recurso para o Supremo Tribunal Federal, ele não teria esse efeito suspensivo imediato. É por isso que a questão de Alaí está sob júdice, porque quando eu recorri do TRE para Brasília, esse recurso ele já traz em sua essência uma suspensividade da decisão. Certo. O que não acontece com o recurso do TSE para o Supremo. Esse recurso maior já não contém essa carga de suspensividade, por isso que a decisão do TSE será logo atendida. Existe alguma possibilidade dos prazos, e a ministra manifestava essa preocupação, não serem cumpridos em relação à manifestação antes da diplomação, doutor Mário? Existe, é muito difícil que eles vão dar, existe, mas eu não enquanto é o que eu disse, é muito claro, isso é muito simples, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não decidiu, o juiz não pode proclamar. Enquanto não pode proclamar, ele não pode diplomar, porque um ato é consequência do outro. Você só pode fazer diplomação se você tiver proclamação. Certo. Você só pode dar posse se você tiver diplomação. Entendeu, Cid? Então, nós temos 3 etapas: proclamação, diplomação e posse. Um ato é dependente do outro. Entendi. Entendeu? Qual é, na sua avaliação, né, como advogado, numa escala de 0 a 100, o temor que o doutor Carlos Magno tem de não obter êxito nesse processo? Hoje. Eu não tenho temor. Juridicamente, eu não tenho temor nenhum. Eu não gosto de falar isso, porque isso pode parecer arrogância, pode parecer prepotência. E nós não somos invencíveis. Já falei isso várias vezes. A gente perde. Decisão judicial é uma coisa muito, muito difícil de você ter uma certeza. A certeza que eu tenho, Cid, é de 20 anos de trabalho, de 20 anos de estudo, do meu trabalho, do trabalho que eu fiz. Poucos sabem, eu estou há 3 dias
trabalhando, fazendo essas defesas, porque eu recorri e ainda tive que me defender do recurso deles. E o que eu disse a você, eu estou trazendo no meu recurso decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral. São 4 temas que a gente aborda e nos 4 temas tem decisão do Tribunal Superior Eleitoral desse mês. Se você for olhar por essa ótica da lógica, do bom senso, não é isso? Eu não tenho, com muita simplicidade, com muita humildade, quero deixar isso bem claro, eu não tenho nenhum medo de perder. Claro que a gente tem que falar sobre hipóteses, né, a essa altura dos acontecimentos jurídicos na eleição de Cabo Frio, e eu não sei se já há, né, por parte da totalização paralela, que as coligações sempre desenvolvem, o levantamento do número efetivo e do percentual efetivo de votos que o candidato Alair Correia teve nas urnas. Você tem já esses números, Mário? Eu acho que vai chegar a 57%. Foi o que ontem minha equipe estava apurando, mas eu quero deixar aqui. Eu estou trabalhando, estou muito cansado, porque ontem a gente venceu a eleição, não sei se eu te disse isso, em Guaba Grande, com a Graziella, em Araruama com o Miguel Giovanni, em Macaé, em São Pedro Aldeia com o Chumbinho e aqui em Cabo Frio com o Alair. Eu não participei das eleições nem de Arraial do Cabo nem de Búzios. Então, eu tive que apurar, trabalhar, sair de lá do escritório 2 horas da manhã e eu acabei não fechando o caso de Cabo Frio, mas eu acho que chega aí. O que você quer saber? Eu acho que chega acima de 50%. Passa de 50%. É isso que você quer me perguntar. É porque esse número determina, né? Isso. No caso de um insucesso do recurso que o senhor apresentou ao TSE, determina o que pode acontecer no futuro de Cabo Frio. Isso. Atingir esse percentual superior a 50%, como é o que parece é o caso, tem Cabo novas Frio eleições. teria uma nova eleição. Novas eleições. Caso o recurso de vocês não seja próspero. Caso o recurso não seja definido pelo TSE, Cabo Frio terá novas eleições, pelo que a gente matematicamente fala, os votos de Alair ultrapassaram a barreira dos 50%. Essa informação, inclusive, a respeito da realização de um novo pleito, foi confirmada hoje cedo, na entrevista que a ministra Carmen Lúcia concedeu. Está na lei. Mas, para dirimir qualquer tipo de dúvida, isso foi manifestado ontem, aqui desde o início da cobertura, e confirmado hoje pela ministra, porque é uma questão legal. Quais são, doutor Magno, até os desdobramentos e o regramento dessa eleição suplementar? Simples. Para o povo entender, eu vou usar aqui, né, a mania de professor. Isso facilita para explicar às pessoas. Simples, vamos ser bem simples. Vamos esquecer o juridiquês. Novas eleições. Novas eleições são outra eleição. Começa tudo do zero? Tudo igual. Tudo igual. É uma nova eleição, como se nenhuma outra tivesse havido. Só com um detalhe. O candidato que foi impugnado não pode participar do pleito. Certo. Essa é uma nova eleição igual a todas, igual a essa que você acabou de participar. A única diferença é que o candidato que teve seus votos anulados e que gerou a nova eleição não vai poder participar do pleito. Agora, desse pleito, pode participar A, B, C, D, E, pode participar quem participou, pode participar quem não participou, pode participar quem participou por outro grupo, quem participou junto pode estar separado, quer dizer, é uma nova eleição. Começa tudo do zero. Tudo do zero. Coligações. Convenção, coligação, preenchimento dos requisitos legais, filiação ao partido há um ano, né? Tudo isso. Data da filiação, domicílio eleitoral, tudo igual, as certidões, tudo certinho. Assim que for realizada a eleição, o juiz vai haver um pedido de registro de candidatura. Essa candidatura pode ser de quem participou, de quem não participou. Tá certo? A única restrição é para o candidato que sofreu essa impugnação. Esse não pode participar. Certo. Agora, ele pode indicar quem ele quiser, né? E isso é outra eleição. A coligação dele vai ter que fazer outra coligação. Quer dizer, os partidos que estavam com ele podem participar, pode participar sozinho, pode participar com outro candidato, pode participar contra ele. É outra eleição, o mundo é novo. Doutor Magno, o senhor me concedeu aqui uma entrevista, né, dentre as muitas que a gente teve o prazer de fazer contigo, né, em junho, um pouco antes do período das convenções e das coligações. Graças a Deus, tudo que eu disse se cumpriu, né? Eu quero deixar isso bem claro, sempre gosto de afirmar isso, eu só falo aquilo que eu possa vir a confirmar. Então, o que eu estou dizendo aqui são coisas que posso confirmar, né, juridicamente e materialmente, mas vamos lá. O senhor, nessa entrevista, me disse o seguinte: eu não tenho ainda uma posição definida no que tange a eleição de Cabo Frio, nem sei se participarei. Isso. E dentro desse processo da campanha eleitoral, das questões jurídicas, no momento inicial, o senhor nem figurava como um dos advogados do candidato Alair Correia. Que tipo de acontecimento ao longo do processo fez com que essa sua posição fosse claramente definida, o senhor estivesse no tribunal, na tribuna do TRE,
defendendo a candidatura do Alair Correia. Magno, o que aconteceu efetivamente para que você assumisse essa posição, essa postura? Questão profissional. Eu sou um profissional. Vou aqui dizer coisas que talvez tivesse até que ficar um pouco ainda em silêncio, mas, por exemplo, o Jânio Mendes, evitei de falar o nome dele porque gosto dele, tenho respeito por ele e o ajudei. Se ele hoje está aí disputando as eleições, eu e meu escritório o ajudamos também. Marquinhos Mendes, todos sabem da minha ligação com o Marquinhos Mendes, da minha lealdade com o prefeito Marquinhos Mendes, é meu cliente hoje, ainda continua advogado dele, né? E tenho por ele e ele por mim uma amizade que ninguém vai abalar. O Alair Correia, né? É de crítico, né? Hoje passou a ser uma pessoa que me respeita, que confia no meu trabalho, que viu que a minha questão sempre foi profissional, porque eu fiz por ele, dificilmente se faria. Trabalhei muito por ele nesses meses aí em que eu fui seu advogado, continuo trabalhando com a mesma lealdade, com a mesma dedicação que eu faço com qualquer cliente. Seja qualquer cliente, todos os meus clientes sabem como que eu trabalho. E estou me dedicando à causa do Alair, como me dediquei à causa de Marquinhos, como vou me dedicar à causa de qualquer um que tenha que vá ao meu escritório me contratar profissionalmente. Mas eu sei o que tem acontecido, né? As pessoas me chamam de traidor. Fico um pouco triste, até me emociono, porque pessoas que eu ajudei muito e vou continuar ajudando, porque esse é o nosso lema, né, de perdoar, hoje falam porque não entendem que eu sou um profissional. Não entendem que eu não sou político. Eu sou um profissional que se especializou numa área voltada para a política, mas eu não sou político, eu não sou candidato a nada. E hoje pessoas, né, com quem eu vivi, com quem eu convivi, com quem eu desfrutei momentos bons e ruins, me fazem críticas sem conseguir separar esse conflito de papel entre o homem magno e o profissional magno. Vou me dedicar lá aí, como me dediquei a Marquinhos, como me dedico a qualquer um. Vou até o fim nisso. E quando eu vou, o meu objetivo é vencer. E vou fazer tudo para vencer. Então, a essas críticas, eu vou dar tempo. O tempo é o melhor remédio para isso, porque o mundo vai dar uma volta e amanhã talvez essas pessoas de novo recorram a mim e eu vou atendê-las. É só com tristeza que eu falo isso, sem qualquer... Não estou magoado, triste, porque eu não merecia isso. Não sou traidor de nada. O Jânio Mendes tem o direito de ir ao Rio de Janeiro e contratar um dos melhores escritórios que tem lá, que é o escritório do governador. O que eu não posso fazer é que ele contrate um escritório do governador e eu fique aqui batendo palma, né, profissionalmente, para a contratação dele. Ele escolheu um dos melhores advogados, um amigo meu, os dois, o doutor Enés, meu irmão, o Damião, também outro amigo, e são dois grandes advogados. Ele preferiu contratar os dois. Isso ninguém fala, né? E o Alair fez, você voou. Uma eleição não é com o Marquinhos, né? Eu não tenho nenhum conflito de advogar para você. Vou advogar para você. Até porque eu não queria ficar fora profissionalmente de uma eleição da cidade onde meu escritório está sediado. Então, antes de me criticarem, eu quero deixar bem claro isso. Fiquei à disposição e, graças a Deus, você falou isso aqui. Eu disse a você em junho, ainda estou aberto a contratações. Você estava aqui comigo, me fez essa pergunta. Eu falei, não tomei decisão nenhuma. Lá na frente, o outro resolveu contratar um outro advogado. Ele tem todo o direito. Advogado é igual a médico. Você escolhe quem é da sua confiança. Não é isso? Quem você acha que é um bom médico. E o adversário fez uma boa escolha, escolheu bons advogados para o lado dele, e o Alair me escolheu. Aí eu que sou traidor. Queriam que eu ficasse em Cabo Frio, sem advogar, assistindo aí, como eleitor, um pleito desse porte. Então, a minha questão é profissional. Acima de tudo isso está o meu escritório e a vida e sobrevivência de quem lá comigo trabalha. Então, estou muito tranquilo, consciência tranquila, olhando nos olhos da minha família, olhando nos olhos do meu amigo. Não traí ninguém. E hoje você pergunta ao Alair se ele está satisfeito com a minha contratação. Pergunte a ele se eu me dedico à causa dele, se tenho trabalhado por ele.
E pergunte a Marquinhos como eu sou como advogado. E talvez até o próprio Jânio. Porque quando ele me socorreu a mim, eu o ajudei. Sem nenhuma crítica a ele, porque acho que até ele não tem culpa daquilo que fizeram comigo. Tenho certeza que isso não faz parte do perfil dele. Mas foi uma crítica injusta a um profissional do direito que nada tem a ver com esse embate, esse calor da política cabofriense. Te entristeceu essa utilização? Entristece muito. Entristece. Entristece porque o Arthur todo dia me cobrava. Meu pai, quando é que você vai dar resposta? Um menino de 11 anos. Eu estava em casa vendo televisão. Eu, minha esposa, meu neném de 2 meses, babá, meu filho, a minha outra filha Laís, quando de repente aparece na televisão o Dr. Magno perde de novo de lavada. Não é isso. Isso não me atinge profissionalmente. Eu cheguei a rir. Mas depois eu vi que atingiu a pessoas que não poderiam atingir. Atingiu a minha esposa, atingiu o meu menino de 11 anos, até que ele teve que me ver dando uma resposta no programa de Alaí. Então eu acho que essas pessoas, eu sou um cara muito sincero, eu tenho certeza que isso não partiu do Jânio. Isso não é do perfil dele. Eu sei de quem partiu isso. E quem fez isso comigo foram pessoas que eu já ajudei. Agora, para que isso? Me botaram na televisão dizendo que ela ia candidata, até estrategicamente, como político, isso é um erro. As pessoas têm que aprender a parar de atacar as outras aqui em Cabo Frio. As pessoas têm que aprender a respeitar o outro, a respeitar a posição, a respeitar o profissionalismo. Você vê o meu trânsito aqui na imprensa, eu me dou bem com todo mundo, porque respeito todo mundo, inclusive aqueles que me criticam na imprensa. Mas são meus amigos. Você tem que respeitar a crítica, desde que ela não seja ofensiva à sua honra, à sua conduta profissional. Né? Pô, eu respeito você, respeito a todos e quero ser respeitado. Aquilo não me atacou, não, porque eu quero perder. Tu é um advogado que não perdeu? Quero que você me diga um advogado na vida que nunca perdeu uma causa. Perdi, eles perderam também. O erro deles foi o ataque, que reflexamente atingiu pessoas que não poderiam atingir, e de me colocar no programa do Alaí, no último dia, falando, quer dizer, um erro de estratégia política. Burrice. Como é que é a tua relação hoje com o prefeito Marquinhos Mendes? A melhor possível. Político. Estou doido para encontrar ele hoje, né, para rir um pouco com ele. Gosto dele, meu amigo. Está sempre no meu escritório, meu amigo. Não tem nada, eu e o Marquinhos somos amigos. E hoje também tem uma relação muito legal com o Alaí, que era uma relação muito afastada. Hoje acaba, né? A situação profissional acaba aproximando as pessoas, porque todo mundo é bom e ruim, todo mundo tem defeitos e virtudes. Então eu, nas minhas relações, procuro sempre viver com as virtudes das pessoas. Entendeu? Hoje eu e ela aí conversamos, somos amigos, mas mesmo como todo mundo. Você fez uma revelação importante aqui, né, em função daquela minha pergunta, da entrevista de junho, de que você ainda não tinha fechado nenhum tipo de contrato profissional para a eleição de Cabo Frio. Você fez uma revelação importante de não ter havido um convite por parte da candidatura que foi capitaneada pelo candidato Jânio Mendes. Chegou a haver alguma conversa? Muitas. Muitas conversas, e o prefeito Marquinhos Mendes é testemunha, eu sou um homem verdadeiro. Muitas tentativas, mas nunca chegaram a sentar no meu escritório, marcaram, o Marquinhos tentou marcar, o próprio Jânio disse que ia, não foi. Eu quero deixar isso bem claro, o Jânio tem todo o direito de estar e fez uma ótima escolha. Os advogados que estão com ele são ótimos advogados. O que eu quero que as pessoas entendam é que eu não poderia ficar sem trabalhar, né, diante da escolha do outro, pelo outro. Eu fui seguir minha vida. Traí ninguém. Se traísse, o Marquinhos hoje não estava falando comigo, né, conversando comigo. E tudo que eu fiz, o Marquinhos sempre soube. Você teve, doutor Magno, um papel preponderante, importantíssimo, né, na questão do último pleito eleitoral aqui em Cabo Frio em 2008. E chegou a dizer, disse isso aqui no meu programa, que Marquinhos cumpriria o mandato até o final. Vou descer a escada com ele. Sairia da prefeitura dia 31 de dezembro com ele. E hoje, por também uma informação que o senhor já me trazia antes, de que não haveria jeito do processo eleitoral de Cabo Frio não ser judicializado, você disse isso aqui, nesse mesmo espaço, novamente o senhor está aí no centro das atenções, né, da sociedade cabo-friense, dos políticos e do povo de Cabo Frio como um todo. É uma tendência essa? É um novo modelo que a gente tem que aprender a conviver ou não? Infelizmente. Olha, talvez não haja melhor ou maior beneficiário disso do que eu. Mas, infelizmente, eu falo, sim, com muita tristeza, porque eu acho que o voto na urna está perdendo o seu valor.
Eu acho que o voto, a democracia, ela está hoje na mão de quem sequer foi investido pela vontade popular, que são os magistrados. As eleições hoje se decidem praticamente na justiça. Né? E não deveria ser assim. Eu acho que o nosso modelo é o modelo pré-concebido que precisa ser modificado. Eu acho que só pode ir para a urna quem tem condições mesmo de ser candidato ou não. E deixar para a urna só aquelas captações de sufrágio, né, aqueles abusos do dia da eleição. Não é essa questão, não ter uma certidão. Porra, o cara não pode... Um homem que botou 57 mil votos não pode estar hoje na dúvida de se ele vai ser candidato porque deixou de uma certidão. Uma certidão. Pô, isso é um absurdo. Se ele tivesse comprado voto no dia da eleição, se ele, como prefeito, tivesse cometido abuso do poder político, aí tudo bem. Aí vamos para a lisura do pleito. Agora, uma pessoa bota quase 60 mil votos, quer dizer, o povo diz enfaticamente, eu quero como prefeito. Aí vem a justiça e diz, não, ele não apresentou a certidão. Entendeu? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Eu acho que nós tínhamos que começar a fazer uma reforma eleitoral séria para que um mês antes da eleição o povo soubesse quem realmente ia disputar o pleito. E dizer o seguinte, olha, só vai perder o mandato se no dia da eleição, ou até lá, cometer certos abusos. Agora não, a pessoa vai para a urna, bota o nome na urna, daqui a pouco tira da urna, daqui a pouco vem uma ação, daqui a pouco toma posse, daqui a pouco o advogado vem e faz uma ação. Aí, isso tem que acabar. Isso está começando a desacreditar um dos maiores processos que tanta gente morreu nesse país por isso, que é a democracia, valer a vontade popular. A eleição está judicializada. Completamente judicializada. Você vê lá em São Pedro, né, confusão, caça-se o prefeito, ele tira, bota a mulher no lugar, a mulher concorre, o cara que vai votar não sabe se votou na mulher, se votou no marido. Isso tem que acabar. Nós temos que começar a aperfeiçoar. Já demos um grande salto com as urnas eletrônicas. É isso, Cid? Poderíamos agora dar um grande salto com uma amarração jurídica melhor do sistema de disputa. Entendeu? Eu acho que nós caminharíamos bem. O povo tem que saber que vai votar no candidato, que aquele candidato vai ser eleito ou não. E não deixar que depois a justiça decida. Quem está decidindo as eleições ultimamente é o Poder Judiciário. A verdade é que os 7 ministros do TSE terão um peso definitivo diante de 109.673 eleitores que foram às urnas, né? Doutor Marcos, o senhor falou agora dessa questão da política de São Pedro, né, e da renúncia que aconteceu do ex-candidato Paulo Lobo em favor da esposa dele. Aí querendo conhecer um pouco, né, depois de passar do processo eleitoral, bastidores de campanha política. Em algum momento, em alguma reunião do grupo do prefeito que foi eleito nas urnas ontem, Alair Corrêa, houve qualquer possibilidade de um procedimento parecido aqui? Não, nunca houve. Nunca. Porque eu fui ao fórum, eu vi um direito... Esse cara é muito engraçado, eu tenho até que rir. Eu fui ao fórum ver um direito de resposta meu, por causa da ofensa, né? Que o meu filho Arthur estava me cobrando. E foi uma quarta-feira. Aí, quando eu cheguei à noite, estava todo mundo me ligando no escritório, porque disseram que eu estava no fórum com o Vinícius. Eu estava sozinho no fórum. E que eu tinha ido lá para fazer a renúncia de Alair para entrar Vinícius. Olha só, é algo assim espantoso. Eu estava no fórum sozinho, resolvendo um problema meu. Aí já disseram que eu estava no fórum porque eu fui levar Vinícius para fazer... Nunca abordou, até porque eu nunca deixei, e o Alair nunca me fez essa pergunta. Porque eu sempre disse que que ele tinha que ir até o fim, porque eu achava que nós venceríamos. Nunca houve isso, pelo menos comigo. E jamais esse assunto foi cogitado comigo, com a minha pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, até aproveitando o teu saber jurídico, né? Uma pergunta que a professora Denise, obrigado Denise pela audiência, faz aqui através do Facebook, nessa possibilidade que o senhor diz que é mínima ou nenhuma, mas que, né, dentro do julgamento existe uma questão de uma nova eleição em Cabo Frio. Em caso dessa nova eleição, quando ela ocorre quer dizer, provavelmente não dará tempo para que isso se realize até janeiro. Não. Quem assumiria a prefeitura até então? Até o presidente da Câmara. Que seria escolhido no dia 1º de janeiro. Teria a responsabilidade de comandar esse processo. Tá.
Até lá. E em que período ocorreria uma eleição nova, caso fosse necessário? Não tem, porque o prazo é de 60 dias, né? Você tem que assinar a decisão. Assim que o TSE determinar, é o TSE que vai determinar. Inclusive, a tudo isso cabe recurso. Eu estava Cabe, pesquisando hoje a eleição suplementar. Aí cabe recurso, inclusive, do Supremo Tribunal eleições Federal. suplementares que foram anuladas, canceladas 2 dias antes da realização dela. E isso com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, não é isso? Aí é o seguinte, aí aquele recurso, aí ele já tem uma carga maior, que você pode colocar numa cautelar, porque é uma situação porque é uma situação que não atinge só o interesse da pessoa que está recorrendo, atinge o interesse da coletividade. A cidade corre o risco de ficar sem um chefe do executivo. Então, aí dessa decisão do TSE, que é uma decisão muito gravosa, porque ela não atinge só o candidato, ela atinge todo... Você ainda tem um recurso para o Supremo. Agora, não há prazo. O prazo é definido lá. Tem 60 dias, fazer eleição, tal. Então vai fazer eleição, mas assim que o TSE determinar. Aí é rápido. Eu sei da tua humildade, né? Sei do teu perfil, mas você há de admitir que hoje você é a figura mais importante nesse centro das questões jurídicas e políticas de Cabo Frio. Isso é uma afirmativa que você considera verdadeira? Não, a minha ficha ainda não caiu para isso, não. Assim, são tantas as pressões que eu enfrentei nesses 2 meses, eu encaro isso com muita tranquilidade, porque eu todo dia, antes de sair, peço a Nossa Senhora para me proteger, peço a ela para me guiar, peço a ela para me direcionar no rumo das coisas. Então, eu não quero ter, né, esse papel de herói, isso não é bom para ninguém, entendeu? Eu quero que me encarem como um profissional do direito, entendeu? Não quero... Não, acho que não, eu vou lá, vou fazer meu trabalho, ganhar ou perder é parte do jogo. Só que eu acho que vou vencer. Acho que vou vencer porque, tecnicamente, eu fiz um trabalho para isso. Se a situação fosse complexa, como eu já disse em casos do Cid, teve casos de Marquinhos Mendes que eu tive receio. Mas nesse caso eu não tenho receio, por isso que eu estou muito tranquilo e eu não quero ter esse peso nos meus ombros, não, entendeu? Porque quem decidiu a eleição foi o povo, não fui eu. Então, se ganhar, eu não quero ser herói. Como também, se perder, eu não quero ser o derrotado. Entendi. A Ana da Gamboa está te abraçando aqui. Ana, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia aqui na Rede Litoral News. Abraçando a você, agradecendo pela luta que você está desempenhando pelo Alair. Manda um abraço para a gente aqui também. Ana, obrigado aí pela audiência, viu? Doutor Magno, quero te agradecer muito, né, pela gentileza de ter aceito o nosso convite, por ter ontem já no auge daquela turbulência jurídica se manifestado aqui ao vivo através do telefone e hoje ter aceito o convite da nossa produção, meu convite pessoal, para que o senhor estivesse aqui, né, conversando com a população, falando sobre essas questões, que hoje são as questões que norteiam toda a discussão política em Cabo Frio, né? Todos nós gostaríamos de ver, independente de quem fosse o vencedor, hoje o prefeito efetivamente eleito aqui, né, nos estúdios, era um planejamento nosso. A gente cumpriu a risca e você foi importante, me permita te chamar de você pela amizade que nos une, né? Isso, sim. Você foi importante porque no momento em que a gente preparava toda aquela cobertura de eleição, lá no mês de maio, numa das primeiras entrevistas que você me concedeu aqui, eu te dizia, Magno, a gente vai fazer isso. E você no ar chegou a dizer, tome todos os cuidados, né? Você precisa estar de acordo com tudo aquilo que a Justiça Eleitoral e a lei eleitoral determina para fazer uma cobertura que seja uma cobertura tranquila. E graças a Deus, né, como você falou, né, muitas vezes a gente também se magoa com algumas coisas que ouve e acha que não merecia ouvir, dentro desse processo da cobertura da Rede Litoral News nas eleições, né? Foi um processo dificílimo, porque nós ousamos, nós saímos daquele lugar comum e da zona de conforto, realizamos debates, inclusive um no teatro, e sempre discutimos os temas, abrindo espaço aqui para todos os candidatos discutirem os temas. E quando você parte para esse tipo de cobertura, obviamente você se sujeita a todos os riscos que uma cobertura de uma tempestade política, como Cabo Frio tem vivido nos últimos tempos, traz. Mas nós ontem terminamos, né, e hoje repercutimos isso aqui com muito orgulho, porque atravessamos todo o processo eleitoral reconhecidos por uma parcela expressiva da população como a emissora que teve a independência, teve a ética jornalística, teve a condução adequada desse processo. Tem muito também a te agradecer, né, porque inclusive, você foi importante. A minha ratificação de tudo que você está dizendo, não só da importância, né, eu estou na rua, aí na cidade, as pessoas respeitam muito o seu programa, ele é muito bem feito, né, tem uma grande audiência, e você realmente tem se portado dessa forma. Ontem eu falei isso, né, com essa
isenção que é muito boa para quem está na imprensa. E te agradeço pelo carinho e por ter aceito esse nosso convite. Sei do seu cansaço ao longo desses últimos dias, né? E hoje ainda te castiguei aqui nesse cenário dos debates, do cenário da eleição, te colocando em pé para conceder uma entrevista quase 1 hora, né? Como todos nós ficamos ontem aqui. Mas foi bom que o Marquinho, que é o meu fisioterapeuta, deve estar feliz, que eu estou aqui em pé 1 hora, não senti a coluna, ele está feliz da vida. Magno, um abraço e a gente está sempre à disposição aqui para, sobretudo, esclarecer, né, a população de Cabo Frio quais são os caminhos, ouvindo sempre. Ouvimos ontem o doutor Rangel e ele será, a gente reproduz, não temos o contato nesse momento ao vivo com ele, mas vamos reproduzir as declarações que ele concedeu aqui, porque assim se faz o jornalismo, assim se presta boa informação para a comunidade cabo-friense. Doutor Magno, sucesso, obrigado por ter vindo. Obrigado, um abraço aí a você, a todos. Um abraço aí ao meu amigo Rangel, que apesar de adversários na disputa eleitoral, somos grandes amigos e temos um respeito recíproco muito grande, né? A todos aí de Cabo Frio, espero ter esclarecido novamente a verdade e vamos aguardar aí que em breve essa novela irá terminar. Doutor Carlos Magno de Carvalho.